Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O funeral do constitucionalista Gilles Sistak poderá decorrer na França. Os restos mortais do jurista assassinado na última terça-feira poderão seguir para o seu país de origem na próxima quinta-feira. Barbaramente assassinado na manhã de terça-feira, os restos mortais de Gilles Sistak poderão rumar na próxima quinta-feira para a França, onde irá decorrer o funeral. Sobe a STV de fonte da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, entidade que está em frente de todo o processo das exéquias do constitucionalista. Um outro dado não menos importante é que o corpo de Gilles Sistak foi embalsamado e encontra-se no Hospital Central de Maputo. Importa ainda referir que Gilles Sistak será velado na tarde de terça-feira, por volta das 16 horas, no Centro Cultural Universitário. Todos estes momentos terão acompanhamento dos familiares de Gilles Sistak, uma vez que há informações de que os pais do jurista desembarcam em Maputo na próxima segunda-feira. Durante a tarde desta sexta-feira, o ambiente em casa do finado era calmo e com a família ainda fechada. Com a imagem de Elton e Gino Tsembane, Gersil Chirinza, STV. O presidente da República, Filipe Nyusi, através do seu conselheiro, instou as autoridades competentes a encontrarem e levarem à barra da justiça os assassinos de Gilles Sistak. Nyusi defende uma separação de poderes para não interferir as investigações. 2 dias depois do assassinato do constitucionalista Gilles Sistak, o presidente da República, Filipe Nyusi, através do seu conselheiro, voltou a condenar o assassinato e instou as autoridades responsáveis pela investigação a trabalharem no sentido de encontrar e punir os autores do crime. Nyusi diz que não quer interferir nas investigações e defende a separação de poderes como forma de garantir que as investigações decorram com sucesso. Lamentar, condenar o ato macabro que aconteceu há 2 dias e endereçou à família enlutada o seu sentimento de pesar e voltou a realçar que é necessário que as instituições de pesquisa continuem a fazer seu trabalho para trazer os atores à barra dos tribunais. Portanto, ele deixou claro que não quer interferir no processo de pesquisa, vai beneficiar o princípio de separação de poderes. Filipe Nyusi falava num encontro havido com membros do Observatório Eleitoral, onde foram também traçadas estratégias de consolidação da paz. Foi um encontro bastante construtivo, ainda que tenha sido breve, onde o encorajamento, a troca de opiniões sobre assuntos de interesse nacional, sobretudo a paz, a preservação da paz e unidade nacional. Foi uma ocasião em que o chefe de Estado aproveitou para encorajar o Observatório Eleitoral para continuar a desempenhar o seu papel. E nós tomamos a oportunidade hoje para encorajar o Presidente da República a continuar com os passos que ele próprio iniciou, no sentido de trazer paz efetiva para o país. Refira-se que o Observatório Eleitoral havia marcado uma audiência com o Presidente da República em princípios de fevereiro passado para falar sobre as complicações no processo da composição da Assembleia da República, mas o encontro veio acontecer depois de o problema estar ultrapassado. 48 horas após o assassinato de Gilles Sistak, o ministro do Interior, Jaime Monteiro, diz que já há pistas dos criminosos, todavia sem revelar pormenores para não comprometer as investigações. Mesmo sem detalhar as pistas, alegadamente para não obstruir as investigações, o ministro do Interior garante que o caso será esclarecido o mais rápido possível. Jaime Monteiro acrescentou que os investigadores estão a trabalhar com os vestígios das balas disparadas no crime. A ação de perseguição iniciou a partir da data e do momento em que a ocorrência se verificou. É natural que o espaço que nos separa da data da ocorrência é relativamente curto. Há pistas que estão a ser seguidas. É prematuro avançar resultados dessas ações, mas progressivamente vamos prestando informações. O que é facto é que o professor ainda estava em vida e não se devia impedir uma ação de socorro. Se na altura se desse por morto,
naturalmente que se devia preservar o local. Mas havia espaço para ele ser socorrido. E não se devia impedir que isso acontecesse. Mas os invólucros da arma usada ainda são localizados. A viatura que foi atingida apresenta sinais de perfuração por balas. São elementos que de alguma forma devem ser valorizados. Não foi errado as pessoas socorrerem o professor Gil Sistac. Ainda estava em vida. Acreditávamos que ainda podia ser salvo. Segundo o ministro do Interior, as autoridades solicitaram ajuda de investigadores estrangeiros, incluindo da França, terra natal do malogrado. Nós recebemos apoios, tanto técnicos, quanto numa ocorrência tão trágica como esta, mexe com todas as sensibilidades profissionais da polícia da região e do mundo inteiro. É assim que estamos a trabalhar, em concerto com a região e com a nossa polícia internacional. O professor catedrático Gil Sistac morreu no Hospital Central de Maputo na terça-feira, após ter sido baleado quando saía de um restaurante no coração da capital. A polícia na Beira, fortemente armada, impediu na manhã de ontem que estudantes do Instituto de Ciências e Tecnologia Alberto Chapante e da Universidade Católica de Moçambique marchassem em repúdio ao assassinato do jurista Gil Sistac, fato que gerou descontentamento no seio dos estudantes. Uma força policial mista composta por polícias de proteção, agentes da Unidade de Intervenção Rápida, a antiga Força de Intervenção Rápida e agentes da paisana fortemente armados, uns em viaturas e outros a pé, impediram na manhã desta quinta-feira que estudantes de Direito do Instituto de Ciências e Tecnologia Alberto Chapante e da Universidade Católica de Moçambique marchassem pelas ruas da cidade da Beira como forma de mostrar o seu desagrado pelo assassinato do professor Dr. Gil Sistac e ao mesmo tempo apelarem às autoridades a perseguir os autores do crime. Não estamos a fazer violência, estamos a marchar pacificamente e nós estamos a ser proibidos pela Polícia da República de Moçambique. Não estamos a fazer nenhum mal. Cadê o mal que estamos a fazer? Não há nenhum mal. Então, justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Então, queremos justiça! A minha arma! Minha arma é esta! Minha arma é esta! Quando eu vinha, alguns polícias estavam civis e estavam à minha procura. Falaram para mim, anda cá, anda cá, anda cá. E eu continuei a andar. Não sei o que queria fazer comigo. Mas se quiser me matar em mim, não vai se calar o povo, vai ser mais uma justiça. Estamos a pedir à justiça que seja feita e estão-nos a impedir, trazem a Polícia da República e a Força de Intervenção Rápida. Mas não será assim que a boca do povo será calada. Queremos a justiça que seja feita. Jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Entretanto, a polícia na Beira tentou deter o diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Criminais do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chapante, que estava a liderar a marcha, mas estudantes impediram a polícia. O Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chapante não entende as razões que levaram a Polícia da República de Moçambique a impedir uma marcha pacífica que pretendia apenas juntar-se às diferentes manifestações em todo o país em torno do assassinato do jurista Gil Sistac. Temos a autorização do Conselho Municipal, ou seja, o órgão que regula a administração local, inclusive com o conhecimento da Polícia Municipal, dentro do conteúdo do despacho do Presidente do município. E levamos o despacho, anexamos ao mesmo conteúdo, comunicamos ao comando da PRM que queríamos proceder com a marcha. O comando da PRM emitiu um outro despacho dizendo que não era possível porque não estavam reunidas as condições de segurança na cidade da Beira, porque acabava de acontecer um tiroteio ou o empresário tinha sido abatido, estavam mais preocupados nessa esfera e que devíamos se preocupar porque a população podia aproveitar-se da nossa marcha
para outros intentos. Mesmo assim, os estudantes dos 2 estabelecimentos de ensino e os seus respectivos docentes concentraram-se logo nas primeiras horas desta quinta-feira de frente das instalações do Esquitac para analisar o posicionamento da polícia quando esta apareceu e tentou deter o líder da marcha, mas os estudantes manifestantes não permitiram e tiveram até que recorrer ao advogado Gilberto Correia. De repente aparece um grupo de agentes, um grupo a paisana e outro fardado, e cercam-me, puxam pela camisete, agarram-me, isolam-me e tentam me levar para a viatura de patrulha. Imediatamente recusei, com o grupo de estudantes também travou, talvez porque viram o grupo de estudantes. Convidei eles a entrarem para a sala de reuniões aqui do campus, que era para entender por que estavam a fazer ou cometer ou a agirem de tal feito, e explicam que de alguma forma tinha sido enviado um despacho e que tínhamos que respeitar. O Esquitac e a UCM afirmaram que não vão recuar na sua pretensão e que logo que haver espaço à marcha pacífica para mostrarem o seu desagrado com o assassinato do jurista Gil Sistac será efetuada. E vamos ao nosso espaço de análise. E como é habitual, à sexta-feira, a Noite Informativa recebe a Delson Rafael e Jaime Aquan. Boa noite aos dois, sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigado. Estes são os temas que ainda continuam a marcar a atualidade nacional e internacional, a morte de Gil Sistac, que marcou, como eu dizia, esta semana. Muito foi dito, Jaime Aquan, acerca deste assunto. Como é que analisa o que foi dito pelo Ministro do Interior quando diz que já há pistas dos criminosos? É suficiente para olharmos para este crime como um caso diferente? Bom, boa noite, Selma. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos e todas as telespectadoras. Dizer que o Ministro que diz pode criar alguma esperança, mas ele tem um grande desafio. Primeiro é que as pessoas, de fato, acreditem no que ele diz. A gente sabe muito bem, pelo histórico de crimes similares, o que é que houve antes, e também pela própria atuação da força policial, que, aliás, até na última sexta-feira estivemos aqui a falar a respeito. Acho que o grande desafio, de fato, é que no meio de todas essas teses que existem, tanto sobre a morte em si do professor Sistac, como também do que pode estar por detrás dela, a polícia consiga não só fazer da sua parte, mas que de fato o faça de uma forma tal que não se alimente essas suspeições, o que é um grande desafio, repito, tendo em conta aquilo que é o seu histórico, mas também a existência de meios e aquilo que foi dito pelo próprio Ministro e por outros em relação à própria cena do crime. Quer dizer, sim, até que ponto é que de fato existem elementos de prova, etc, etc, para que se apure este crime. Mas pelo lado bom nisto tudo é que a polícia parece que conta com uma ajuda internacional. Agora, dependendo do espaço que essa ajuda vai ser dada, e acho que isto em parte difere de outros casos, o fato de fato existir uma ajuda de fora, que supostamente tem mais meios e potencialmente, poderá ter alguma isenção, alguma independência, um pouco relacionando as teses que existem sobre quem pode ter sido o suposto mandante do crime, etc. Então, já chegamos a estas questões da ajuda internacional e destas teses, mas nós vamos ver também aquilo que é a opinião do Adelson Rafael. Como dizia mesmo Jaime Aquan, os outros comentadores já falaram, por exemplo, o Dr. Frangulos disse que uma das questões importantes quando acontece um crime é a velocidade. É isolamento do espaço, não aconteceu o crime, a recolha das provas, mas não aconteceu, no entanto o espaço já foi viciado. Olhando para aquilo que foi o discurso, as declarações do Ministro do Interior. Boa noite, Selma, boa noite, Jaime, saudações extensivas a todos e todas os telespectadores. Sim, acho que embora denota-se aqui boa fé e sinceridade no que diz o Ministro, mas ele não tem a favor
aqui um histórico, como disse o Jaime, se a gente passar em retrospectiva em casos similares, onde houve apoio também de instituições congêneres, que refiro a nível da região da SADC, bem como do apoio da Interpol, e casos similares, esses não tiveram, eu diria até agora, um desfecho favorável. Refiro-me a desfechos favoráveis, tendo que encontrar os autores, quer os materiais, quer os autores a níveis morais. Quando me refiro da viciação, acho que isso foi notório para quem teve acesso aos vídeos e às fotos que tornaram-se públicas muito após o ato. Foi notório não só a presença de indivíduos estranhos, quando eu me refiro a indivíduos estranhos, é a população ao local, bem como a movimentação que ocorreu mesmo até da viatura. Para quem vê a imagem, porque consta que a viatura estava um pouco translocada do local. Mesmo imagem, depois não podemos esquecer que também foi a viatura onde seguia o professor Gil Staque, que na impossibilidade de apoio dos presentes tiveram que usar o taxeiro, teve que usar a mesma viatura. Isso quer dizer, todo esse é um processo, em todo esse movimento, julgo eu, que parte significativa das provas, elas podem ser viciadas ou podem, de certa maneira, perder-se, o que constitui também um fator adicional no que diz respeito à procura das provas. Então, esses todos os fatores conjugados, em certa maneira, elas podem contribuir para tornar mais difícil o esclarecimento em breve período, como o disse o ministro. Embora tem que concordar, não só por parte do ministro, como certos elementos do governo, denota-se aqui um interesse na clarificação o quanto mais cedo possível dessa questão. Mas o que acontece, vamos ter que aqui acreditar, há fatores que não estão a favor. Esses fatores podem condicionar de maneira significativa o resultado final. E reparando também o período, eu não sei qual o período, ser subsequente ao que disse o Dr. Frangulo, reparar o período que tornou-se público, que já estava em ação o apoio. Eu julgo que esse período para um processo de investigação e também a porosidade que tem as fronteiras nacionais, acho que ele torna-se muito passíveis da gente, se com interesse de não estarem próximo ao território nacional e em função das fronteiras do que o país faz, acho que em 48 horas é tempo suficiente para qualquer um atravessar com as fronteiras mais longínquas que o país apresenta, a exceção feita à província de Cabo Delgado e Niassa. Espero que tenham sido feitos trabalhos conjugados, não só a nível de procurar reunir o maior número de provas no local do crime, bem como também fazer um processo de rastreio a nível da fronteira, para que essa conjugação possa ser elementos ou de fundamento úteis para toda a equipa, porque não podemos esquecer que a equipa de apoio ela vai ter que trabalhar na base da informação que for facultada pela polícia moçambicana, porque elas vêm complementar um serviço, porque não vêm aqui fazer o processo de liderança das ações de investigação. Jaime, como acompanhamos, o porta-voz do Presidente da República veio ontem ao público dizer que está preocupado com este assassinato, no entanto disse não querer interferir nas investigações, instando apenas autoridades de direito para que tenham toda a atenção. Como é que olha para este posicionamento do chefe do Estado, sendo ele o mais alto magistrado? Acho que é uma posição formalmente interessante, sem dúvida, e vistas as coisas do ponto de vista das responsabilidades institucionais, supõe-se que assim é como as coisas devem ser, mas eu acho que é muito mais um posicionamento de que público em si do que aquilo que deve ser a real preocupação. Porquê? Porque apesar de ser uma instituição que está a cargo desta investigação, sem dúvida que imagino que, havendo um interesse que eu acho que existe do chefe de Estado, que este assunto se esclareça, porque de fato mancha a imagem do seu mandato, ele certamente deve fazer algum tipo de pressão. E isto liga-se àquilo que nós dissemos antes, de que, de fato, a força
policial, infelizmente, não tem sido um grande exemplo, não só sob o ponto de vista de eficácia no que ela faz, mas também não tem sido um grande exemplo, que aliás foi dito esta semana, creio, na abertura do ano judiciário. Não tem sido o elo fraco, aliás, o elo forte, aliás, tem sido um dos elos fracos para nós sermos mais explícitos sob o ponto de vista de preservação dos direitos. E mais ainda, dissemos ainda aqui, isso são estudos que mostram, aliás, há fatos, inclusive, que a polícia tem tido um sério problema de corrupção, disciplina, funcionamento interno. Portanto, uma corporação que, infelizmente, não só tem esta imagem, tem esse histórico, sem nenhuma pressão de alguém que é o seu comandante em chefe, portanto, não é muito credível que esta instituição, funcionando como ela normalmente o faz, ela vai produzir resultados diferentes daqueles que ela tem até aqui produzido. Então, eu interpreto isso como uma posição formal, institucional, e que de fato o chefe de Estado a algum nível deve estar a fazer pressão, e acho que deve de fato, porque isto é um caso que não deveria ser como outros casos, que a gente sabe muito bem, porque é um mau começo de mandato. Adelson Rafael, ainda nesta questão, não seria o caso do próprio presidente determinar um tempo para que as autoridades tragam algumas respostas? Nós estamos a dizer que ele vai dizer 30 dias, quero que o crime esteja esclarecido, mas que, por exemplo, tenham resultados mais palpáveis de como chegar aos criminosos. Sim. Primeiro, se permitam, eu gostaria também de secundar o que disse o Jaime. Julgo que a demonstração de cometimento por parte do Presidente da República é algo de salutar, e ele é consentâneo com o que o Ministro do Interior disse, que é a abertura que o governo moçambicano teve em poder convidar as suas forças congêneres e pedir a colaboração da Interpol. Isso demonstra, primeiro, o reconhecimento que a natureza do assunto, ou as dificuldades que o assunto apresenta, e pela necessidade de também buscar um conhecimento, quer um conhecimento técnico mais apurado. Quando diz que se não seria a altura de determinar, eu julgo que enquanto a gente não abrir na investigação criminal, a gente não abrir as linhas de hipótese, porque agora, embora a nível público a principal linha ou hipótese de investigação ganhou forma e dimensão própria muito por conta dos pronunciamentos, os últimos pronunciamentos, as contradições que existiam a nível do que disse o professor Gilles Sistac. Eu julgo que há uma necessidade de ir buscar, por hipótese, outras linhas de investigação. E nós, sem termos conhecimento de outras linhas de investigação, dificilmente a gente pode aqui mensurar o grau de dificuldade que a gente pode ter. Porque as linhas de hipótese de investigação, elas é que determinam, em termos de dificuldade, o período médio que pode ser para a resolução da confusão. Correr-se o risco aqui de poder dosificar um determinado dia e com uma linha de hipótese, em função da necessidade de colaboração ou da inclusão de outros intervenientes, ter mais dias. Eu julgo aqui... Além desta linha que se abriu, de que o professor se destaca, dos últimos comentários que ele fez em relação às regiões autónomas, deveriam-se abrir outras hipóteses, estas? Sim. Eu julgo que o princípio básico de qualquer investigação criminal, primeiro, é não descartar qualquer linhas ou hipóteses de investigação. O segundo é chegar a ele fazer o processo de hierarquização. Agora, como eu disse, torna-se público esta questão. Julgo que, em função da investigação, podem ter que encontrar outro e podermos hierarquizar, em função disso, qual é que pode ganhar prioridade ou qual é que deve levar maior atenção à investigação. O que é que eu me refiro? Que se encontrar-se ou uma linha de trazer resultados que impliquem a colaboração ou a intervenção de outros países, muito por conta do que eu disse,
em função da porosidade que as nossas fronteiras terrestres têm, que pode ser que não se sabe se os criminosos encontram-se em territórios nacionais ou encontram a nível dos países vizinhos ou tenham de cá se escapulido para mesmo a nível de outros continentes. Julgo que isso pode determinar. Mas será determinante o nível de empenho e dedicação que o presidente for efetuar ali ao longo dos próximos dias, porque agora estamos numa fase meramente inicial. Aqui estão para pôr mais ou menos delimitar a área de investigação. Julgo que todo um processo vai levar um engajamento, não só para o processo de comunicação, mas sem intervenção direta pelo interesse que está. Porque o risco que tem de este caso cair em desfechos similares aos passados, quando eu me refiro aos passados, vários crimes que ocorreram aqui que não tiveram um desfecho pela localização dos criminosos, quer materiais, quer morais, pode gerar aqui descredibilização, reforçar a descredibilização que está e gerar aqui uma pressão internacional. Eu refiro pressão internacional muito por conta dos pronunciamentos que adviram, não só a nível interno, quer pelos diversos organismos nacionais e internacionais baseados em Moçambique, bem como a repercussão que teve este caso a nível internacional. Então, estes casos, todo esse processo, essa conjugação, eles vão ser determinantes para a gente ver até que ponto há um real comprometimento, não só uma disponibilidade de comunicação, como ocorreu pelo porta-voz do Presidente da República, mas sim também um engajamento pessoal e contínuo do Presidente da República. Jaime Aquano, como muito bem lembrou Adelson Rafael, há várias correntes da sociedade que associam a execução de Gil Sistac aos últimos pronunciamentos que ele fez. Qual é o seu ponto de vista? Bom, é difícil ter... primeiro, é difícil desassociar os últimos fatos deste ato, quer dizer, pela associação óbvia que existe, mas como aqui se pode ser que existam outras hipóteses em relação a isso. Agora, o ponto é que a intervenção pública do professor Sistac, pelo que se saiba, não tinha nenhuma outra tónica que não fosse justamente, tanto antes como agora, de uma análise crítica de fatos políticos, mas só que dentro da área dele, portanto, que era o direito constitucional. Então, esta associação acaba sendo óbvia. E acho que aí está o grande desafio, de como é que essas investigações, de fato, poderão tentar reforçar a tese dos que dizem que esta relação é simplesmente espúria. Mas eu acho que aqui há um elemento que é de maior alcance que nós não devemos esquecer, é que, independentemente de terem sido os tais mandantes que sempre se diz e que muitos creem que são, é uma falha grosseira do Estado que tem sido sistemática no nosso país, sob o ponto de vista de garantia da segurança e de um direito básico, que é o direito à vida. Aliás, é um direito estruturante, um direito primário, esse aí, da vida. Sem vida não cometermos os outros, né? Então, eu acho que nesta perspectiva, o Estado e quem governa esse Estado, quem lidera esse Estado, quem controla esse Estado, tem evidentemente uma responsabilidade quando qualquer cidadão morre nas circunstâncias em que o professor Sistac morreu. Então, esta ligação, qualquer que seja a hipótese que vai ocorrer ou que vai ser confirmada, é uma ligação que vai ser difícil que as pessoas deixem de fazer, porque há alguém que de fato lidera esse Estado e esse Estado é responsável quando falha de forma grosseira na garantia da segurança dos seus cidadãos ou aqueles que se encontram dentro do território nacional em que esse Estado opera. Então, eu acho que por causa disto e de
outros fatos, acaba havendo esta ligação quase automática. Mas é claro, sem dúvida que pode existir outras hipóteses, mas a hipótese principal esta está a ser associada há de ser esta, e o grande desafio de fato é que haja uma investigação credível, que não sendo esta a hipótese que consubstancia o que de fato houve, que esclareça de forma inequívoca o que é que houve. Adelson, Rafael, já são vários os casos criminais mal esclarecidos. Temos agora mais um, que é o de Gil Sistak. Que impacto é que vai ter perante a comunidade internacional? Primeiro, julgo que o impacto não é só a nível da comunidade internacional. Primeiro é o impacto interno. E falava aqui, quando o Jaime fazia menção sobre a responsabilidade, não podemos esquecer que o processo de segurança pública ela é a responsabilidade primária do Estado. E dizia que se a gente não conseguir, em algum momento, encontrar evidências de prova que possamos inferir situação ou conclusão contrária, isto não vai retirar a responsabilidade que o Estado tinha de garantir isso. E ganha significância a responsabilidade no caso concreto do professor Gil Sistak, pelos seus históricos e também por ele antes ter efetuado apresentado uma queixa a nível da Procuradoria-Geral da República narrando os fatos. Isso só por si devia levar maior interesse por parte da Procuradoria, bem como analisar a profundidade do caso e para poder gerar proteção necessária. Ganha também dimensão, não só essa questão, a passividade que teve a nível do governo, pelo nível de intolerância que ganhou forma e dimensão própria nos últimos períodos a nível do país. Aí é que a gente começa e basicamente, quando eu digo que o interesse e repercussão não tem que ganhar ela primeiro dimensão ou interesse a nível nacional, internacional, mas que ela ganha a nível nacional, porque por mais que a gente tentar desassociar o fim trágico deste caso, muito por conta da intolerância que o professor Sistak vinha fazendo menção, em vários programas aqui nós fizemos menção também do grau de intolerância que gerava passividade por pessoas associadas ao partido no poder ou em nome do partido no poder, publicamente vieram em vários momentos criar aqui, em função da intolerância política, em processos de ameaça, de intimidações. E o caso do professor... Racismo, refiro ao racismo. Falando da questão do racismo, essa ganhou dimensão nos últimos 2 ou 3 anos, muito por os interesses das disputas políticas dentro do partido, que em algum momento julgo que havia interesse de afastar ou fazer perder o peso necessário das disputas internas pelas pessoas com uma tonalidade um pouco clara, e ganhou aqui no dicionário moçambicano o que os moçambicanos de gemas, e vieram aqui outros moçambicanos, já que foram aludidos provenientes de Goa. Julgo primeiro é a credibilização interna e a confiança que tem, porque se a gente efetuar uma retrospectiva dos principais casos, não me refiro a casos que em algum momento foram associados pelas ligações ao mundo do crime ou ao mundo da droga, mas a gente tem casos como do Siba Macuaco, caso como do Orlando José, quadro sénior da autoridade tributária. Temos mesmo o caso a nível de Carlos Cardoso, embora tenha o seu processo de resolução, é um caso que não teve, diria, em termos de aceitação, a sua credibilização necessária e diversos outros casos. Primeiro é uma descriminalização interna, depois é um processo de descriminalização que a gente encontra a nível internacional, que em algum momento o país, muito por conta de todo um processo de reestruturação que a gente encontrou, tinha aqui todo um processo de crescimento econômico, que era um país modelo, um país do qual fazia-se menção ou faz-se menção de principais relatórios internacionais de referência de questões tanto socioeconômica como de governação, ela pode ganhar essa descredibilização. E o processo de perda da credibilização, ela afeta também num processo de governação que pode afetar ou pode interferir naquilo que é investimento direto estrangeiro que o país tem recebido. Então, de todo, resumidamente, julgo que não é bom credibilização interna e também não é bom credibilização interna se tomar interesse a nossa intenção de ser um país de referência internacional.
Jaime Aquano, como também acompanhamos na reportagem, este assassinato está a trazer uma onda de repúdio de vários setores da sociedade, que até juntam-se em manifestações para demonstrar o seu estado de espírito. Uma dessas manifestações estava agendada para acontecer ontem, na cidade da Beira, mas foi repelida pela polícia. Como é que analisa este posicionamento da polícia? Bom, é aquilo que nós aqui dissemos, que a polícia, sem dúvida, é um dos elos fracos do sistema democrático e principalmente desta parte da noção da justiça. Mas uma coisa que tem sido recorrente é que a interpretação que é feita neste país do direito de manifestação é qualquer coisa de inacreditável. Qualquer um que queira se manifestar, portanto, exercendo um direito constitucional, tem que enfrentar uma quantidade de barreiras que fica sempre a interrogação. Afinal, quais são os trâmites necessários para se exercer um direito que está consagrado na Constituição? E nisto, a polícia tem sido um ator principal na forma como, de forma sistemática, ela vai impedindo as pessoas de exercer o seu direito constitucional à manifestação. Agora, aqui um ponto que nos leva de volta àquilo que nós dissemos, é que a forma como a polícia atua, e particularmente neste caso, eu acho que pode contribuir para descredibilizar o trabalho que ela, como corporação, faz mesmo para esclarecer este caso. Porque não vejo por que razão é que a manifestação de indivíduos que é feita de forma espontânea, mesmo com aquela explicação que aqui nós vimos. De alguma forma não está a fazer com que ganhe peso essas hipóteses que foram levantadas? O peso da falta de credibilidade que a polícia tem e, sobretudo, a sua instrumentalização. E acho que o timing foi péssimo. Por quê? Porque numa situação em que pouca gente, de fato, acredita que a polícia será capaz de esclarecer este caso, simplesmente ela age de forma completamente inadequada e numa clara violação do direito de exercício de um direito constitucional. Então, acho que o timing foi péssimo, mas só que, como disse, infelizmente, a polícia, de forma sistemática, tem sido um instrumento que impede, coberto de uma suposta preservação da segurança pública, tem sido um instrumento que, de forma sistemática, vai impedindo o direito à manifestação. Então, acho que foi uma ação extemporânea, uma ação inoportuna. Se este crime fosse esclarecido, de algum modo daria mais credibilidade à polícia, como também ao próprio governo, ao novo governo? Sem dúvida. Sem dúvida, porque como nós dissemos antes, é que por hábito, a gente sabe que crimes com essa natureza acabam não sendo esclarecidos. Então, sendo este aqui, ao menos vai contrariar esta má imagem que tem sido hábito até aqui nós estarmos à espera da nossa polícia. Adelson Rafael, a Igreja Católica divulgou esta quinta-feira uma mensagem em que lança várias críticas à governação e diz categoricamente que a unidade nacional está em perigo, que o governo está a ser incapaz de garantir os direitos básicos do cidadão, como a liberdade de expressão, segurança, direitos humanos, entre outros. É verdade que tocámos em algumas questões há pouco. Mas como é que vê este posicionamento da Igreja Católica? Primeiro, tenho que dizer que não é novo, não constitui novidade um posicionamento que vem a nível do Conselho Permanente da Conferência Episcopal de Moçambique, não é algo novo, e tenho que dizer que isso é consentâneo com a situação do partido. Por que eu me refiro à posição consentânea? Há um ponto de destaque que a carta traz, é aquilo que vimos mencionando, que aconteceu a nível dos últimos, ganhou forma a nível dos últimos 10 anos, que é a sobrevalorização que existe dos partidos políticos em detrimento
da nação, enquanto país. O que é que denota-se aqui? Há aqui um interesse de que todo um processo de condução do partido eles sejam feito e somente por via dos partidos políticos. Esquece-se que uma nação, e um país, ele não se faz somente dos partidos políticos. Essa diversidade é que faz o partido. Cria-se condições de pressão, de modo que todos, querendo contribuir em algum momento para o desenvolvimento do país, somente o façam por via da filiação político-partidária. Fora disso, não encontra-se espaço. Acho que também, se a gente for ver toda uma onda de crítica que aconteceu, se for a fazer aqui a relação analógica com o que aconteceu a nível da questão do assassinato do professor Gilles Stack, nós temos que ver aqui que todo um processo de discussão dos principais problemas reservavam somente dentro da alçada dos partidos políticos. Toda ou qualquer discussão para contribuição que pudesse ocorrer a nível da academia, a nível da sociedade ou questões religiosas, eles são repudiados ou perdem relevância. E aqui, quando fazem menção de que a unidade nacional ela pode ganhar, certamente, porque aqui há um interesse aqui da sobrevalorização que toma em consideração as diferenças que o país apresenta. Quando eu me refiro às diferenças que o país apresenta, acho que esta unidade nacional, ela só pode se preservar se a gente saber viver com essa diferença, colmatando os pontos que nos separam, tornando ele pontos de união. O que ocorre agora é o reforçar desses pontos. Fizemos menção aqui, quando fizemos aqui a questão do racismo que tem a ocorrer, isso incorre muito por isso. Os interesses para manutenção ou para o alcance do poder político, eles têm estratificado aqui diferentes ações que têm criado essas fissuras. Começou-se com um processo aqui que era primeiro que todo aquele que não desse a sua militância no Partido Frelimo, ela era considerado ou corria o risco de ser considerado um cidadão da segunda. Agora está a ocorrer a nível do processo da raça. Está-se a criar mecanismos aqui de relegar como um cidadão da segunda todo e qualquer que não é na catalogação feita, que é aquele moçambicano de gema, ele é catalogado como de segunda. E só para contextualizar e para terminar, isso que uma das maiores virtudes que esse país, após a independência, encontrou é a convivência das diferentes, que eu diria, da diversidade que ocorre. Refiro-me à diversidade em que momento? Acho que em nenhum momento nesse país aqui tornou-se ou relevou qualquer distinção que encontra a nível de religião. A gente encontra aqui que estão católicos a ter que conviver com muçulmanos e outras religiões. Se a gente for encontrar, mesmo na questão étnico-tribal, aqui em Moçambique, não é como ocorre a nível de outros países, onde constitui aqui tabu a gente ver pessoas a casarem ou convivência de pessoas com grupos étnico-diferenciados. Antes, pelo contrário, essa é uma convivência que ocorre a nível e a dimensão desse país. Outra questão também, a nível de diversificação, é o que ocorre a nível de orientação sexual, embora não seja aceito por lei, mas é diferente do que ocorre em outros países. Aqui todo um processo de orientação sexual, embora não reconheça o gênero da coisa, em nenhum momento serve motivo de conflitos, motivo de rixa contra. Mas agora, se a gente trouxer aqui uma questão que é de natureza político-partidária, a gente encontra aqui o problema e ganha a dimensão que ganha. A gente sobrevalorizou demais essas questões e está a criar fissuras e destruir a nação que a gente muito custou vida, todo num processo de libertação, bem como no seu processo de consolidação democrática. A gente encontra aqui argumentos mais do que suficientes para dizer que o discurso efetuado pelos bispos dele é consentâneo com a situação. Só que, infelizmente, outras congregações, pelos interesses instalados ou os receios de represálias que possam ter, não efetuam posicionamentos similares ou com a maior profundidade como fez a Igreja Católica. Jaime Mucano, como é que olha para este posicionamento da Igreja Católica? E também tendo em conta que o governo vem apregoando muito a questão da unidade nacional. E veio ontem ao público o secretário-geral da Frelimo dizer que é preciso peneirar este discurso porque há muita gente que usa de forma distorcida. Olhando para estes posicionamentos, qual é a vossa opinião? Estaremos ou não a consolidar este posicionamento, estes preceitos? Eu acho que o fato de tanto a Igreja Católica, através dos seus bispos, assim como o Partido Frelimo estarem a falar da unidade nacional, é porque todos estão a sentir que ela está num momento de crise. Ou seja, a forma como
como se pensa esta unidade nacional, acho que perdeu aquela essência que existiu nos primeiros anos da independência. Por quê? Porque enquanto talvez por força de um pensamento monolítico era muito mais fácil estruturar essa ideia. Acho que o grande desafio que nós temos hoje em dia é como é que é possível construir um discurso de unidade nacional num contexto de pluralismo político e de ideias. E acho que está a ser extremamente difícil, de tal sorte que mesmo que seja dito que há um projeto de unidade nacional, quando nós vemos as principais forças neste momento existentes, eu falo da FLIM e da ARNAMO, o seu discurso e a prática de forma alguma é consistente com um projeto de construção de unidade nacional. E creio que esta mensagem dos bispos, de fato, tenta sistematizar aquilo que são os riscos existentes e até as inconsistências que existem. Chama atenção para o fato de haver muito mais discurso sobre a unidade nacional, enquanto a prática em si está cada vez mais distanciada do que é um projeto consistente de construção da unidade nacional. Então, eu acho que não traz nada de novo, sem dúvida, mas acho que alerta para o fato de termos cada vez menos projetos concretos e um compromisso claro e consistente de construção da unidade nacional. E a noite informativa continua a analisar aquilo que são os temas que marcam a atualidade. Na 97ª ronda de diálogo entre o governo e a RENAMO, as partes continuam a divergir. A RENAMO exige que nenhum servidor público, incluindo o Presidente da República, exerça atividades políticas nas horas normais de expediente e que haja paridade na composição das forças de defesa e segurança. O governo considera absurdas e contraditórias as posições do partido de Afonso Dhlakama. A RENAMO está disponível até hoje ou amanhã, terminarmos com este ponto, desde que o governo tenha tempo. Mas queremos que tanto os administradores, os chefes dos postos, das localidades, os governadores, os ministros e muitos outros que exerçam as funções do Estado não possam, no tempo normal do trabalho reinteiro, das 7h30 às 15h30, realizar atividade de caráter político-partidário. Como é que isso pode se perceber? Que naquele tempo mesmo que o Estado nos oferece para servir ao nosso povo, e nós mesmos vamos exigir que é nesse tempo que nós queremos fazer atividade política. Acho que não faz sentido. A RENAMO aparece com novos elementos ou propostas que pretendem que nesta declaração de cessação de hostilidades entidades políticas, dirigentes superiores do Estado, sejam impedidos de realizar atividades políticas. O Presidente da República é essa entidade que a RENAMO pretendia que fosse impedido de realizar atividades políticas, cuja atividade é eminentemente política. O chefe do Estado, quando nomeia ministros, vice-ministros, governadores, nomeia para cargos eminentemente políticos, não obstante serem servidores do Estado. Portanto, pretender que essas pessoas não realizem atividades políticas é desvirtuar todo o sentido de organização de uma nação, sobre o qual nós não abrimos a mão. Em relação à exigência da paridade, acaba até sendo contraditório na medida em que as forças de defesa e segurança regem-se por dispositivos próprios e não está prevista em nenhuma circunstância haver paridade, haver o que por vezes pretendem deturpar ou ser demagogos falando de partilha de poder. E voltamos aqui à análise com os nossos convidados. Adelson Rafael,
O governo em Renamo continua sem conseguir acordo sobre a questão da duração da segunda fase da EMOSH e também a despartidarização do aparelho do Estado. Olhando especificamente para a questão da EMOSH, o que estes entendimentos podem representar para o processo da implementação do acordo que vieram a supervisionar? Sim, reparando principalmente para a EMOSH, não podemos esquecer que a EMOSH teve 135 dias iniciais. A nível do calendário efetuado, as partes concordaram que era tempo suficiente para que pudessem cumprir com tudo previamente acordado. Agora aqui confesso que causa alguma surpresa quando a Renamo vem solicitar uma prorrogação equivalente a 120 dias. Sim. Por que eu me refiro causa surpresa? Porque julgo eu que pelo que foi previamente planificado, agora nós estaríamos aqui a tentar criar condições de acertar questões meramente complementares. O que não ocorreu? Pode-se denotar aqui interesse por parte da Renamo em termos de estender mais dias. Em termos estratégicos para a Renamo, diria que seria benéfico para na sua ótica, se tomarmos em consideração que também de pormos aqui 120 dias, poderia ser traduzido 120 dias adicionais que a Renamo poderia ter aqui com seus homens armados e que todo um processo que está a ocorrer aqui a nível do prazo ao qual a Renamo estipulou-se para apresentar a proposta sobre as regiões ou províncias autónomas, daria a oportunidade de que todo um debate ele ocorresse enquanto a Renamo tinha esse seu fator diria, de interesse, porque não podemos esquecer... A Renamo está a querer alargar o prazo exatamente para conseguir... É uma leitura que faço, confesso que é uma leitura que eu faço, que pelo interesse, porque torna-se incompreensível que 135 dias depois de ações previamente acordadas e que não se tenha aqui desenvolvido tanto ao ponto de precisarmos quase sem uma diferença significativa, tempo igualitário para a gente poder implementar uma ação que previamente os dois concordaram que em 135 dias elas estariam concluídas. Aqui denota-se interesse de extensão da parte, mas eu julgo que os 60 dias pode ser um período aceitável se tomarmos em consideração que há interesse pelas partes, isso tem que ser, pode ser que a gente ocorra. Agora, para que esse interesse ocorra, deve existir também aqui, não é cedência, mas sim tem que existir predisposição das partes para a materialização do interesse, porque não é o que transparece, muito por conta dos pronunciamentos tanto do Ministro da Agricultura, bem como do chefe da delegação da Renamo a nível das negociações. Jaime Oquan, faço a mesma pergunta, vamos olhar especificamente para a questão da EMOSH em relação aos prazos. Olha, é aquilo que talvez já dissemos antes, mas que vale a pena aqui repetir, que o problema é essencialmente de confiança. Bom, embora a própria EMOSH tenha surgido como uma forma de criar alguma base para que existisse essa confiança, o ponto é que... Confiança das partes ou a Renamo é que não tem confiança? Okay. Entre as partes e principalmente creio que a Renamo não confia, aliás, como já o disse, nas instituições existentes, de tal forma que ela manteve a força que tem esses anos todos. E creio que a própria EMOSH, pelos vistos, não conseguiu ser um elemento eficaz de criação desse espaço de confiança para que, de fato, se avançasse. Agora, estender o prazo sem que se vá ao âmago da questão de que, afinal, o que é que não cria o clima de confiança que fez com que houvesse este atraso todo, certamente não vai ser a solução. O ponto aqui é que as duas partes, de fato, reflitam e de forma aberta e franca cheguem à conclusão de que é que pode criar uma confiança, um ambiente para que este processo avance de forma
efetiva. Eu acho que isto pode não estar a ser feito, não porque as duas partes não entendam isto, né? Porque há alguma razão que faz com que vão arrastando este assunto ad infinitum. Então, eu acho que é, acima de tudo, criar as condições para que as duas partes, e principalmente, como bem disse, a RENAMO confie nas instituições do Estado. Okay. Vamos seguir para o próximo ponto, que é a questão da despartidarização. A RENAMO exige que nenhum servidor público, incluindo o Presidente da República, exerça atividades políticas nas horas normais de expediente e que haja paridade na composição das forças de defesa e segurança. E o Governo, por seu lado, considera absurdas e contraditórias as posições do partido de Afonso Ilhacama. Como é que olha Adelson Rafael para estes dois posicionamentos? Primeiro, acho que julgo que há uma necessidade de a gente ser explícito nos conceitos que a gente usa. Quando a gente fala política, presumo eu que a RENAMO queira ou tenha interesse em falar questões do político-partidário. Quando me refiro político-partidário, refiro-me a ações como um processo de militância, militar num partido como Frelimo, RENAMO, MDM, PCN, PDD. Eu me refiro a isso, uma questão político-partidária. Acho que porque a inerência das funções, parte coletiva dos quadros que estão a nível ou são funcionários públicos, eles devem ou têm por obrigação de criar aqui, fazer a questão política. Quando me refiro política, é todo um processo de normas e procedimento que a gente encontra, todo um processo esse, resumindo em palavras bem simples, não faz sentido. Quando me refiro político-partidária, acho que isso encontra cabimento a nível da lei da propriedade pública. Acho que isso encontra restrição. Estaríamos aqui a fazer um processo estaríamos a fazer sobreposição. Adelson Rafael, não perca seu fio de pensamento. A noite informativa sai para um breve intervalo. Não sai desse lado, continua a acompanhar-nos. Até já. A grande entrevista desta semana é com o reitor da Universidade Eduardo Mangani, Dr. Orlando Quilamba. A dotação orçamental é suficiente para responder às responsabilidades e às ambições da instituição que dirige? Infelizmente não, e acho que nunca serão também. O licenciado na UEM é competitivo no mercado global? Posso dizer com categoria que é. O país deu um passo significativo em relação ao ensino superior. A UEM está satisfeita com a produção científica dos doutorados? Se não estamos satisfeitos, nós temos, eu disse, provavelmente mais de 300 doutorados que estão no país, mas muitos deles, quando regressam, às vezes não encontram as condições que eles tiveram no exterior. Uma entrevista a não perder. STV também é desporto. Queria ser cozinheiro, queria ser padre e queria ser engenheiro. Eu nunca gostei de programação. O que mais me puxava era o hardware. Era exatamente isso que puxava. Portanto, foi daí que eu liguei à engenharia. Eu não procurava exatamente alguém, mas conseguia identificar pequenas lacunas. E são estas lacunas que me inspiram a criar. Não desistam. Quando aparece o primeiro degrau, ultrapassa, vem o segundo, ultrapassa, o terceiro, ultrapassa. E não determinação naquilo que eles podem fazer.
é sempre uma via para todos dizerem o que pensam. Linha aberta, quartas-feiras, às 23 horas. O que faz a STV Notícias um canal de eleição é que me permite acesso à informação durante as 24 horas do dia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte desta noite informativa. E continuamos com a análise. Falávamos daquilo que são as posições, tanto da RENAMO quanto do Governo, em relação à despartidarização. Adelson Rafael, Sim, a palavra é tua. Não, eu me referi aqui pelo interesse e necessidade que a RENAMO tem de clarificar os conceitos. Quando me refiro a clarificar os conceitos, porque acho que parte significativa das retificações ela pode encontrar cobertura a nível da lei da propriedade pública. Eu refiro a RENAMO quando faz menção aqui também mesmo a nível do horário, que não pode se desenvolver ações de política no período entre 7 às 15. Acho que mais do que a questão que tem aqui do horário, também temos aqui a questão dos bens públicos, as questões do bem público. Não está somente em causa aqui ser um servidor público, mas também os bens públicos. Acho que a lei da propriedade, no seu artigo 28, ele já traz essa proibição, ou que, de certa maneira, encontra cabimento. O que pode ocorrer aqui é uma sistematização ou um alinhamento com o que a lei diz, fazer-se menção do que a lei diz e procurar ir buscar aqui mecanismos de fiscalização para que, ou no processo de regulamentação, possa encontrar mecanismos aqui de fiscalização para que se cumpra isso. Agora, só para tentar, aqui estava a dialogar aqui com o Jaime, só para tentar, e trouxe aqui um processo de clarificação relativo aqui, é a questão do servidor público, a gente refere ao servidor público, que o seu processo é vedado a nível do artigo 16, mas também tem a questão aqui dos titulares dos órgãos públicos, na questão do presidente, que a lei, infelizmente, a lei a esses, ele não tem de maneira específica a sua restrição. A ter que surgir aqui, julgo que a RENAMO pode trazer a debate, sim, para ser um fator complementar ao que já traz enquanto restrição a nível da lei de propriedade, uma questão específica dos titulares dos órgãos públicos. Jaime Juan. Eu penso que, eu acho que este debate é surpreendente para mim, porque parece que está a ser feito no âmbito de um vazio legal, mas o fato, como bem disse o Adelson, a lei da propriedade pública tanto define conceitualmente o que é o titular do órgão público, que é o servidor público. Sim. Então, nesta perspectiva, o ministro é titular do órgão público. E o que o artigo 28, o artigo 27 diz que é vedado ao servidor público qualquer atividade política dentro das horas normais de expediente. Mas quando se conjuga com o artigo 28, de fato, é que não se pode usar bens públicos de nenhuma forma para fins que não sejam aqueles para que aqueles bens existem. Portanto, o Estado de nenhuma forma vai adquirir bens para que possam ser usados para atividades partidárias. Então, isto é claro. Então, para mim, é surpreendente que tanto a RENAMO como o Governo não se lembrem que existe uma lei que os seus partidos aprovaram. Então, eu acho que é importante. Isto é que sempre, ao menos sempre disse, que este debate sobre a despartidarização do Estado está a ser feito como se fosse uma tábua rasa, porque aqui há dois elementos importantes. A discussão está documentada no relatório do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, que foi um processo consultivo, inclusive, creio, e também, e creio eu, inspirou a criação e aprovação da lei da propriedade pública em relação a estes pontos que nós aqui estamos a dizer. Então, havendo uma regulamentação desta lei em si, e retomando a discussão
inclusive porque isto é preciso repisar, não é uma discussão da RENAMO com o governo, é uma discussão da sociedade como um todo. Então, retomando este debate e tornando-o mais inclusivo, eu acho que é possível ter-se uma regulamentação da lei da probidade pública para que esta questão, pelo menos sob o ponto de vista normativo, possa ser resolvida. Agora, a prática em si é óbvio que ela vai exigir muito mais tempo, Selma. Ok, e seguimos para o nosso próximo tema para análise. O presidente da RENAMO anunciou esta quarta-feira em Quamba, no Niassa, que a governação nas regiões autónomas vai arrancar entre abril e maio próximo. Afonso Ilhacama salientou que os dirigentes das referidas zonas deverão denominar-se presidentes de conselhos provinciais. No prosseguimento da sua visita à província do Niassa, Afonso Ilhacama escalou o distrito de Ingaúma, mais concretamente em Massangulo, onde anunciou a decisão de incluir Niassa nas regiões autónomas, mesmo que para tal tenha que recorrer à guerra. Já não tenho nada a ver com aquilo de que eles aumentaram mais de 11 mil votos para fazer com que a RENAMO não inclua Niassa. Isto fica de parte essas brincadeiras. Niassa vai fazer parte daquelas províncias que estamos a defender que têm autonomia. Vamos governar mesmo. Nem se for preciso fazermos guerra para salvarmos Niassa. Depois de Massangulo, em Ingaúma, o líder da RENAMO escalou o distrito de Mandimba. Vou nomear uma pessoa que irá governar, irá nomear administradoras de distritos, administradoras das localidades, todos responsáveis para governarmos com democracia, tudo o bem-estar, em particular aqui, Mandimba, que é RENAMO Ilhacama. Depois de Mandimba, o líder da RENAMO vai para o distrito de Mecanhelas, o último ponto de trabalho a nível da província do Niassa, de onde vos falou Pedro Ferrão com imagens de Isidine Achá. O presidente da RENAMO anunciou esta quarta-feira em Quamba, no Niassa, que a governação nas regiões autónomas vai arrancar entre abril e maio próximos. Anderson Rafael, como é que analisas este anúncio do líder da RENAMO numa altura em que o anteprojeto ainda não é conhecido e nada garante que até final de abril seja debatido pelo Parlamento? Sim, acho que isso constitui pura demagogia, bem como falta de coerência por parte do líder da RENAMO. Eu refiro falta de coerência porque não podemos esquecer, logo após o encontro que o líder da RENAMO teve com o Presidente da República, houve essa promessa que é submeter ao órgão competente, que é a Assembleia da República, para debate e aprovação do anteprojeto das províncias ou regiões autónomas a qual faz menção. Acho que torna-se surpreendente que antes do processo, primeiro é de ter conhecimento do conteúdo e profundidade que tem o anteprojeto, bem como o processo todo de discussão e aprovação para a sua efetiva implementação. A ter que acreditar, em função das suas palavras, julgo aqui que a falta de coerência, porque não há aqui por parte do líder da RENAMO, principalmente no processo de comunicação com os seus principais simpatizantes e apoiantes, uma coerência, porque era de todo, para a minha parte, julgava que todo podia ter que esperar todo um processo de debate, só depois disso é que poderia dar sequência com todo um processo de formação, porque ela ter aqui que informar que vai efetuar a constituição dos governos antes de um processo de discussão e aprovação, ele não surpreende só aos residentes nessas províncias, mas surpreende a toda uma nação. Acho que o meu conselho é que haja interesse e haja coerência por parte que isso primeiro seja um debate para a gente ver até que ponto constitui um dado que pode ser mais valia para o processo de governação, porque se não receber a devida aprovação da Assembleia da República, toda e qualquer ação que for aqui para sua implementar, ela é de violação da lei. E outro aspecto é que a gente tem que, no seu processo de político, a gente tem que conter as palavras. Quando a gente faz uso de palavras como se tivermos que recorrer ao uso, à guerra, acho que por mais que traga isso resultados no processo de mobilização
político não é de todo salutar para um partido que se pretenda ser democrático. Pretende se Já tinha dito que não voltaria à guerra. Diria, Discurso já tinha dito. volta aqui a reforçar a falta de coerência que tem em seu discurso. O jogo tem que se conter, a Renamo pode e tem base legal para desenvolver política, mas sem ter que efetuar aqui menção o recurso à força. Constitui um imperativo nacional que todos os partidos, quando eu me refiro a todos os partidos, a Renamo e os demais partidos, incluindo a Frelimo, devem se impor no campo político sem recurso e nem apoio de qualquer força política e muito menos com apoio, seja ele das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, bem como Forças de Defesa de Segurança, bem como a Polícia. Jaime Aquan, ainda não se conhece o anteprojeto de lei para a criação das regiões autónomas, não se sabe que conteúdo vai trazer, não sabemos se de fato o Parlamento vai ou não aprovar este anteprojeto. Como é que olha para aquilo que são as declarações do líder da Renamo? Eu acho que no mínimo, pode ser visto como uma pressão ou uma espécie de rompimento com um suposto acordo que o líder da Renamo, embora tenha sido verbal, fez com o chefe de Estado. Agora, eu acho que também ele está a fazer uma aposta extremamente arriscada, porque de forma sistemática tem feito promessas concretas, inclusive anunciando que já existem equipas que estão a ser formadas para assumirem os tais conselhos provinciais, e ele está a ativar esta sua base de apoio, e eu tenho sérias dúvidas que pelo menos ele consiga, ao menos pelo curso dos fatos até agora, tenho sérias dúvidas que ele consiga materializar o que ele promete nos termos, ao menos, em que o faz. Então, a questão é como é que depois vai conseguir gerir essa expectativa toda que cria. Ele só vai pôr em causa aquilo que é a palavra dele e a imagem. E aí torna contraditório, como disse bem o Adelson, a ideia de que como é que ele pode dizer que vai governar a força, ao mesmo tempo dizer que não vai voltar à guerra, mas ao mesmo tempo também diz que Niassa vai entrar, mesmo que haja guerra. Então, eu acho que ele está a apostar muito na pressão através desta mobilização. Mas se esta pressão não funcionar no sentido de cedência do governo, acho que vai ser muito complicado, Selma, depois ele desmobilizar esta base toda de apoio, que parece-me ser bem entusiástica, motivada e com uma certa esperança de que, de fato, aquilo que o senhor Lhakama está a dizer se efetivo. Acho que é uma jogada de muito alto risco e seria bom que ele soubesse exatamente o que é que ele vai fazer. Delson Rafael, há cerca de 2 semanas houve polêmicas porque a Frelimo enviou as brigadas centrais para as províncias no sentido de combater o projeto das regiões autónomas. Contudo, Afonso Lhakama continua o seu périplo a divulgar o seu projeto sem críticas, apesar do projeto não ter ainda dado entrada no Parlamento. Olhando para aquilo que é a determinação de Lhakama, o que é que nos reserva este mês parlamentar que vai iniciar? Primeiro, eu julgo que será um mês intenso com alguma normalidade, muito por conta das questões prévias que trazem-nos a situação, o provável debate que possa ocorrer a nível do anteprojeto. Muito por conta também, todos no conhecimento, não podemos esquecer também a questão da ligação, embora não seja a relação causa-efeito, mas alguma ligação que existe a nível do assassinato do professor Júlio Sistak, que há uma pressão emocional que pode carregar em algum momento, muito por conta da mudança no processo de discussão, quando trouxe aqui o processo, a intenção de qualquer alteração de regiões para a província, ele poderia ter a sua base constitucional. Acho que aqui a gente vai ter um debate que será de todo ele útil, quando todo ele útil, muito na perspectiva da descentralização. E eu julgo que todo um processo de discussão que possa ocorrer, ele tem que ter um enfoque
no processo de descentralização. Quando eu me refiro a descentralização, poderia pôr aqui em duas perspectivas. Existe aquele que a gente tem uma descentralização democrática, que é muito por conta da questão de progressão que tem ocorrido das autarquias, bem como aquilo que é a descentralização administrativa. Não podemos esquecer que, com o passar do tempo, há um processo que vai muito de desconcentração e também a nível de descentralização, quer a nível de recursos, quer a nível de tarefas. Qualquer um debate que possa ocorrer durante o projeto, eu julgo que vai ter como linhas mestras um processo de descentralização. E, pessoalmente, se a gente efetuar uma retrospectiva dos últimos 20 anos, eu julgo que o processo de descentralização trouxe benefícios ao processo tanto democrático como administrativo do país. Eu julgo que a questão parlamentar, ela, se for debatida, as sessões forem debatidas com interesse nacional, ela, por mais que não se resultem no processo quer de aprovação do anteprojeto ou reparar-se na perspectiva de rejeição do anteprojeto, eu gostaria de cingir que fosse o momento oportuno para a gente debater a utilidade e a importância que tem a descentralização em Moçambique. Não podemos aqui reparar o processo de debate do anteprojeto na perspectiva de quem vai ganhar ou quem vai perder. Quando eu me refiro a isso, muito por conta do discurso, quando disse que as brigadas de comissão políticas efetuaram um périplo a nível nacional que incidiram num processo de que vão chumbar um processo de rejeição. E existe por parte da RENAMO uma leitura de imposição de uma aceitação. Muito mais do que um processo de aceitação ou rejeição. Eu julgo que os dois principais partidos, e também aqui em função da sua presença a nível do Parlamento, do MDM, eu julgo que é uma altura de trazerem ao debate, mas que esse não seja somente um debate parlamentar, mas seja um debate nacional sobre a importância que a gente tem do processo tanto da descentralização democrática, bem como descentralização administrativa, e se todo um processo de gradualismo ele pode ir para autarquias superiores. Jaime Aquano, o que nos reserva este mês parlamentar que já vai iniciar? Não sei o que nos reserva, porque ainda não vi a agenda. Que é a determinação da Afonso Dhlakama, a pressão, como mesmo mencionou, que está a fazer. Olha, eu acho que dá espaço àqueles que, de forma reativa, quando essa ideia surgiu, diziam que era uma ideia absurda. E quando nós vemos o secretário-geral da FLIMO a dizer que a forma como está a ser pensada a unidade nacional não é aquela forma original, acho que isso deve ser algum aviso em relação àquilo que pode ser esta ação, pelo menos no que concerne a forma como poderá ser discutido o tal projeto. Agora, aquilo que sempre se disse, nós estamos aqui a especular em relação a algo que a gente não sabe muito bem o que é. Mas, sobretudo, eu penso que é importante, como já aliás dissemos, que havendo algum espaço para a reflexão sobre o processo de descentralização, se explorar o debate da revisão constitucional que foi estacionado em algum sítio, que sem dúvida seria também a forma mais efetiva e sustentável de se ter uma perspectiva de como é que a governação local deve ser e também tendo em conta algumas das preocupações que a RENAMO levanta. Aliás, como disse na sua entrevista o Dr. Ngwana, isto é um processo que foi pensado de forma gradual também a longo prazo. E ele fez notar que mesmo as competências que foram atribuídas às assembleias municipais, elas devem ser vistas como um estágio de reflexão de como é que pode potencialmente se organizar a província. Então, qualquer mudança, no meu entender, qualitativa e mesmo indo na direção do que a RENAMO exige, eu acho que ela
encontraria mais espaço de reflexão em sede de revisão constitucional, sem as restrições que podem surgir pelos limites impostos pela Constituição. Okay? Então, mas pelo que eu vejo, existe alguma pressa em que este assunto seja resolvido. Sim. Então, bom, e acho que é aí onde a coisa talvez a curto prazo vai encontrar mais resistência. Então, acredito que vai ser uma sessão muito difícil, justamente porque é complicado pensar no que a RENAMO pede sem vir este debate sobre a unidade nacional e também sobre a forma como historicamente neste país se pensou a descentralização. E é preciso termos em conta que este é um país de tradição centralista e centralizadora. E não vai ser, mesmo por pressão da crise pós-eleitoral, não vai ser por uma pressão deste tipo que um país vai mudar, quer dizer, não um país, que uma elite política vai mudar a sua forma de pensar o Estado e o modo como exerceu historicamente o poder. Então, acho que vai ser uma discussão dificílima, sem dúvida, e não creio que possa ser matéria que possa ser resolvida apenas por via de uma lei ordinária, havendo espaço para que de fato se discuta a questão a fundo, que também é outra coisa que é preciso pôr aqui em dúvida. Então, em suma, vai ser uma discussão complicadíssima. Se permite, há um aspecto aqui mencionado aqui por Jane que é preciso reter quando fala aqui sobre o histórico que o país tem, se a gente for efetuar uma retrospectiva de um país centralista, e que quando um dos argumentos apresentados pela RENAMO no processo de autonomização das províncias é a questão de combate à pobreza ou redução das assimetrias. Em termos históricos, não podemos esquecer que a descentralização não foi, nesse país, não foi implementada nessa perspectiva. Ela somente encontrou alinhamento a quando do primeiro do PARPA 1, que ocorreu em 2001, 2005, muito por conta também das exigências que foram efetuadas pelos parceiros do apoio programático, porque em nenhum momento o processo de descentralização ele tinha esse alinhamento. Então, o processo de fundamentação e da visão que tem a descentralização na perspectiva que tem o Partido Frelimo, julgo que ele é completamente diferenciado do que a RENAMO traz hoje como cavalo de batalha. Obrigada. A noite informativa segue para um próximo tema de análise. O Presidente da República quer que a Justiça combata a criminalidade e a corrupção